Quero cumprimentar a todos. Vereadora Lucimar, que esteve presente lá assistindo o Futebol Arte, do qual nós pudemos participar, eu, o vereador Rodrigo Salomão. Pena que não ficaram ao final para pegar nosso autógrafo, vereador Rodrigo. Mas foi uma festa importante para a cidade, a gente agradece o trabalho que a Nação Fla fez de levar alimentos, de fazer que esses alimentos cheguem às entidades, isso para a gente é importante. Eu quero convidar aqui os moradores do Parque dos Sinos, porque no sábado agora, dia 5 de maio, eu vou fazer uma atividade lá para recolher a assinatura dos moradores, porque o Parque dos Sinos, vereador Abner, até hoje não recebe correspondência, não recebe. O correio não entregue lá para os moradores. E é um serviço que a União tem que manter. E esse serviço, ele é executado em regime de monopólio pela União. Ele só é feito através dos correios. Não existe outra empresa que possa levar as correspondências para os moradores. Então, eu, junto com os demais moradores, nós estabelecemos um caminho, e o caminho é qual? Levar até a Defensoria Pública da União. E na semana passada eu estive presente na Defensoria Pública para que a gente possa fazer uma representação contra os Correios, para que ele possa efetivamente entregar as correspondências lá no Parque dos Sinos. É um verdadeiro absurdo para a nossa cidade, um bairro totalmente regularizado, que dispõe de toda a infraestrutura necessária, casas num bom padrão, e os moradores lá não recebem. Aí fica um jogo de empurra. Uma hora fala que é a Secretaria de Planejamento, a outra hora fala que é o Correios, e nós vamos trabalhar duro para que essas correspondências cheguem até os moradores, porque é um verdadeiro absurdo. Viu, Paulinho? Nós temos o Rio Comprido, por exemplo, que recebe correspondência, né? E é um bairro que ainda a gente está lutando para fazer a regularização. Agora, veja bem, o Parque dos Sinos é um bairro regularizado, que tem toda a infraestrutura adequada e não recebe correspondência. Morador, por exemplo, que faz uma entrevista de emprego e que precisa receber um telegrama, ele não consegue receber. Alguns lá têm notícia que até perderam vagas de emprego por conta dessa falha no serviço de prestação dos Correios. Isso é um verdadeiro absurdo. Pois não, Paulinho? Nobre vereador, semana passada eu entrei com requerimento junto ao Correios solicitando o aumento da demanda de funcionários. Faz 10 anos que o Correio não contrata ninguém. A defasagem está muito grande, 50 pessoas a menos. E eles não têm pessoas para entrar no Parque dos Sinos, no Jardim Leblon e no novo bairro ao lado do Pedregulho, lá no Califórnia. E eles falaram que não tem como, somente através da justiça, porque ele não tem demanda, não tem funcionário para entregar. Boa, vereador Paulinho, você me colocar isso, eu acho que a gente podia até estender essa luta para esses outros bairros, e nessa ação que a gente vai entrar na Defensoria Pública da União, também sejam inseridos esses bairros. Agora, a história a gente já sabe, Paulinho. O que acontece? O Correio é uma grande empresa, que tem um potencial de lucro enorme. Qual que é a ideia dos governantes? É precarizar o serviço. Não vamos contratar mais ninguém, não vamos melhorar o serviço, porque daí depois justifica o quê, Paulinho? Justifica a privatização do serviço. Parece que é esse caminho que o Correio tem adotado, né? Porque não contrata ninguém, porque não melhora o serviço, e aí depois a população ainda concorda, é verdade, o Correio não funciona, então vamos privatizar um serviço essencial para a população. Foi assim nas nossas rodovias, né? O tanto de imposto que a gente paga nesse país, IPVA, seguro obrigatório, nada é revertido para as estradas, e as estradas são boas aonde tem pedágio. Aí justifica. Então essa é uma política que o governo federal tem de precarizar as empresas públicas para depois justificar essa privatização. Então essa é uma luta que eu estou travando junto com os moradores do Parque dos Sinos, para que a gente possa levar esse assunto, se possível, até o Poder Judiciário, para que o juiz, através de uma ação civil pública interposta pela Defensoria Pública da União, possa fazer uma sentença obrigando o Correios, a empresa, a ICT, Correios e Telégrafos, de fazer esse serviço no Parque dos Sinos, porque é um absurdo. Quando eu cheguei lá, para vocês terem uma ideia, conversando com o defensor público,
Federal, ele falou, mas esse bairro é longe do centro da cidade? Eu falei, não, é praticamente 2 quilômetros do centro da cidade. É um verdadeiro absurdo, e no sábado nós estaremos lá, vamos fazer uma reunião primeiro lá na padaria Status, às 10 horas, no dia 5 de maio, estaremos lá, conversando com a população, e depois nosso gabinete vai percorrer as ruas, vamos andar por lá para pegar a assinatura dos moradores e fortalecer esse pedido. Até porque a oposição não é só para criticar, mas também é para encontrar caminhos e solução. E essa é a solução adequada para os moradores do Parque dos Sinos. Vamos até o fim para que eles tenham esse direito consagrado na Constituição, que é o direito à comunicação, é o direito a receber as correspondências, é o direito a mandar correspondência para as outras pessoas. Esse é um serviço assim fundamental da comunicação. Até porque agora a gente tem internet, mas na época que não tinha, o correio era a única forma de comunicação que a gente tinha com as pessoas que estavam em outros estados, e o telefone. Mas o correio sempre foi uma empresa importante que tem sido precarizada para justificar uma eventual e uma possível privatização. O correio tem que pertencer à sociedade brasileira e não pode ser entregue para a iniciativa privada, porque a gente sabe que se o governo levar a sério os investimentos nos correios, não tem como não ser lucrativa, não tem como. Correios exerce regime de monopólio, não tem concorrência, é uma empresa que navega sozinho nesse mercado. E aí não dá para admitir que alguns bairros da nossa cidade fiquem excluídos desse serviço que eu julgo como essencial. E também quero cumprimentar todos os trabalhadores da nossa cidade pelo dia 1º. É claro que a gente vive um momento difícil no nosso país, desemprego que agora beira 13 milhões de pessoas. O presidente em exercício, o presidente que chegou lá sem as vias do voto democrático, nos presenteou com uma reforma trabalhista. Este vereador que vos fala tem feito um curso universitário, uma pós-graduação, só estudando os efeitos da reforma trabalhista em São Paulo. E todos os professores são unânimes em dizer, todos. E lá não se ideologiza, não tem nenhuma análise ideológica da reforma trabalhista, mas dá uma visão puramente jurídica, e todos os professores são unânimes em dizer que esse foi um retrocesso na vida do trabalhador brasileiro, um retrocesso enorme, vereadora Márcia. Nós estamos precarizando as relações de trabalho, nós estamos ao ponto de voltar o que era no passado, condições que o trabalhador hoje pode ser submetido análogas à escravidão. Para que vocês tenham uma ideia, e vocês médicos vivem isso, o vereador Rodrigo deve viver isso. Hoje um trabalhador, qualquer que seja a sua categoria, ele trabalha 12 horas sem parar, no regime 12/36, e se o empregador não quiser dar o intervalo para descanso e refeição, o empregador não dá, ele simplesmente paga 50% a mais que aquela hora de trabalho. Olha que ponto que nós chegamos. Isso é uma autorização da legislação. A pessoa trabalhar 12 horas seguidas, e se o empregador disser, não, eu não quero que você tire seu horário de descanso, não, tudo bem, a lei autoriza, só paga 50% a mais da hora. Pois não, vereador? Bem lembrado, Luiz Flávio. E ontem, dia do trabalho, eu fiquei pensando na minha casa, será que eu, como médico, posso comemorar o dia do trabalho? Porque nós médicos, 90% daquilo que a gente recebe, nós somos obrigados a trabalhar como pessoa jurídica, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia, sem estabilidade, sem nada. Daí ontem eu fiquei me perguntando, será que nós médicos somos trabalhadores? Será que essa data nós podemos comemorar? Pois é, vereador Rodrigo, a condição de vocês é uma condição muito difícil, porque é plantão seguido de plantão, muitas vezes você não tem o tempo ali para descansar, no intervalo entre um atendimento gravíssimo, e porque as pessoas estão esperando e não tem, a vida não tem como esperar, Então, só que essa condição de vocês, você também transporta para aquele trabalhador, por exemplo, do transporte coletivo.
Hoje a lei autoriza que ele trabalhe 12 horas sem ter intervalo. E o que isso ocorre? Primeiro, que atenta contra a saúde daquele trabalhador. E segundo, que vocês já pensaram um motorista 12 horas direto numa estrada? O que pode causar de acidentes? Então foram assim alterações em que a Rede Globo, em que a grande mídia vendeu que vai modernizar, que vai gerar empregos no Brasil para passar a reforma, e passou no Congresso Nacional, só que os efeitos dela vão vir agora. E o que dizem agora? Com os 2 índices que foram realizados de índice de desemprego após a reforma. Os 2, vereador Rodrigo, os 2 índices aumentaram o desemprego no nosso país. Então não é a CLT que emperrava a geração de empregos. Nós bem sabemos disso. O que emperra é o Brasil não ter um desenvolvimento econômico adequado, é não gerar empregos. É isso que atrasa o nosso país. Sabe por quê? Os países europeus, e que muita gente aqui gosta de dizer, olha, lá na Europa não é assim, olha, lá na Espanha não é assim, na França não é assim. Eles têm leis muito mais fortes no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores. E a Europa cresce, e os países lá têm índices de desenvolvimento humano muito maior que o nosso. Então o caminho não é precarizar a CLT, mas é a gente, agora nesse ano, renovar as esperanças, eleger um governo, eleger deputados, senadores, que vão retomar o caminho do desenvolvimento do nosso país. É isso que vai dar dignidade ao trabalhador, porque nós bem sabemos aqui na Câmara Municipal o quanto de pessoas que a gente recebe desempregado, vereador Valmir. É um absurdo, é um absurdo. A pessoa não ter o direito de ter um emprego, isso não é bondade que o empregador dá, é um direito. Isso é um direito consagrado na Constituição, um direito social. Então nós precisamos, nesse ano de eleição, renovar as esperanças para que o Brasil volte a trilhar o caminho de desenvolvimento. É isso que vai dar dignidade aos nossos trabalhadores, e não uma reforma totalmente absurda, precarizadora das relações de trabalho, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, eu queria dizer aqui que a gente fica até com dificuldade de parabenizar o trabalhador nesse contexto que a gente vive, mas dizer que esse momento não é de alegria, é o momento de renovar as esperanças para que a gente volte a levar o desenvolvimento para o Brasil e, com isso, reduzir essa grande desigualdade que o nosso país enfrenta. Muito obrigado.